O que temos de detalhes? Qual é a previsão por aí? Como deve ficar esse calendário, hein, Pedro? Oi, Carol. Bom dia mais uma vez para você. Ótimo começo de sexta-feira para quem está com a gente. Carol, por enquanto, todas as datas sendo anunciadas conforme o esperado, conforme a expectativa mesmo que com relação a o andamento desse julgamento, Lembrando que o Núcleo 1 é o que está com o seu julgamento mais avançado, Na quarta-feira venceu o prazo para que as defesas apresentassem as alegações finais. Então, nessa quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes já pediu ao presidente da primeira turma, na qual está sendo analisada essa questão, pediu para ele já marcar o julgamento referente aos 8 réus que estão no Núcleo 1, o núcleo considerado o núcleo essencial. Informação até do nosso analista de política, o nosso âncora Gustavo Uribe, a apuração dele aponta que o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, deve marcar o início desse julgamento já para a primeira quinzena de setembro. Ele deve reservar, a princípio, às terças-feiras, sessões pela manhã e pela tarde, para que a primeira turma faça esse julgamento, e pode também marcar sessões adicionais, sessões extras, se houver necessidade. Essa intenção de marcar o início do julgamento já para a primeira quinzena de setembro se deve ao fato de que o Supremo deseja encerrar o julgamento de todos os réus envolvidos na trama golpista até o final do ano. E aí, marcando para o início de setembro, haveria tempo hábil para terminar esse julgamento, mesmo que ocorra um pedido de vista, que é aquele pedido que um dos ministros pode fazer para paralisar o julgamento, para analisar melhor o caso. O pedido de vista ele pode ter hoje, de acordo com o regulamento do Supremo, um período máximo de 90 dias. E de acordo com as votações que a gente tem acompanhado na primeira turma, só pode, se houver um pedido de vista, vai ser feito apenas por um dos ministros, o ministro Luiz Fux, que é o ministro que tem divergido em algumas situações no voto com relação aos outros 4 ministros da primeira turma. Lembrando que a primeira turma é formada, então, pelo ministro Cristiano Zanin, que é o presidente, pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, o relator das análises envolvendo a trama golpista, e também temos, então, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Flávio Dino e o ministro Luiz Fux, que é esse que poderia, então, divergir, e se houver um pedido de vista, provavelmente seria por parte do ministro Luiz Fux. Esse julgamento, então, começando no início de setembro, e lembrando também, Carol, destacando, que o ministro Alexandre de Moraes pediu para que o julgamento fosse marcado no plenário presencial, no plenário físico, porque pelo regimento do Supremo, o julgamento até poderia acontecer no plenário virtual, em que nós não acompanhamos os ministros discutindo, entre si as questões envolvendo o julgamento. O plenário virtual é aquele em que os ministros depositam o voto deles apenas no sistema eletrônico. Mas, já por causa da relevância do caso e da relevância da notoriedade dos réus envolvidos, o ministro Alexandre de Moraes, então, optou pelo julgamento presencial, que é quando a gente vai ver, então, as sustentações orais acontecendo ali e que provavelmente também deve ser transmitido pelo Supremo Tribunal Federal. Quando esse julgamento começar, ele começa justamente pela sustentação oral da acusação, que é feita pela Procuradoria-Geral da República. Esse papel pode ser desempenhado tanto pelo Procurador-Geral Paulo Gonet ou por alguém designado por ele. Pelo regimento, seria 1 hora de sustentação oral da acusação, mas esse tempo também pode ser estendido, levando em conta o número de réus. Então, portanto, a expectativa é que esse julgamento do Núcleo 1 seja marcado para começar no começo do mês de setembro, portanto, no mês que vem, o julgamento, então, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, a mando, por determinação do Supremo, porque o ministro Alexandre de Moraes considerou que ele poderia atrapalhar as investigações, Carol.